Olá, meus queridos amantes da história e do cristianismo. Novamente nós estamos aqui no canal História e Cristianismo para o último vídeo sobre reforma protestante ou reforma luterana. Hoje nós vamos falar das causas religiosas e das outras causas políticas, sociais, psicológicas e econômicas dessa reforma luterana. Sem demora, solta a vinheta! Olá, novamente sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui no seu canal História e Cristianismo. Esse é o último vídeo sobre a Reforma Luterana. No primeiro vídeo nós falamos sobre as representações acerca do Lutero. No segundo vídeo nós falamos sobre a biografia do Lutero. E no terceiro vídeo de hoje vamos falar sobre as causas políticas, econômicas, sociais, psicológicas e religiosas sobre a Reforma. Você deve estar se perguntando, mas uma reforma religiosa tem causas políticas, econômicas, sociais e assim por diante? A resposta é positiva, porque nós apenas separamos esses segmentos por questões pedagógicas. A nossa vida, esses elementos estão entrelaçados. Então, questões políticas, sociais influenciam aí no desenrolar histórico de um acontecimento. Vamos começar aqui com as causas políticas. Roma e a Alemanha não estavam bem desde o século XIV. O Papa João XXII ele intromete nas relações da escolha do novo imperador, que naquele momento estava sendo discutido aí os cargos para Luís da Baviera e também aí Frederico de Habsburgo. O Papa, a princípio, ele estava neutro, mas depois, aos poucos, ele vai favorecendo o partido, chamado aí o Partido do Frederico. E, além disso, havia discussão aí sobre a pobreza de Cristo ou não, feita pelos franciscanos, na Alemanha, sobretudo, e o Papa queria aumentar a cobrança do fisco. O Papa, então, condena esses franciscanos que vão pedir ajuda para o Luís da Baviera. Portanto, já havia um sentimento anti-Roma pela população da Alemanha, o que vai fazer com que, inclusive, Lutero, em 1545, diga a seguinte frase ou expressão: os alemães estavam cansados de suportar os roubos dos vagabundos romanos. Essa aí, inclusive, é uma fala do Martinho Lutero para mostrar essa insatisfação dos alemães contra Roma. Havia um sentimento anti-romano por parte dos alemães. Então, a causa política principal vai ser justamente esse anti-romanismo por parte dos alemães, principalmente na cobrança também do fisco muito alto. E aí entra na causa também, então, causa econômica. Os alemães já não suportavam mais fazer transferência de dinheiro para Roma para se sujeitar aí ao pontificado romano. O Lutero vai aparecer então como uma esperança desses alemães nesse fisco, nessa cobrança de impostos que a Alemanha tinha que fazer a Roma. Outro dado também que vai entrar na economia, mas também já nos aspectos sociais, está ligado aí ao empobrecimento dos cavaleiros e também aí dos agricultores. Com o crescimento das cidades, o comércio então ele vai se tornar aí predominante. Os cavaleiros então vão perdendo a sua rentabilidade, eles estão ligados a uma vida agrícola, e também os agricultores que já não suportavam mais tamanha opressão por esse sistema feudal que os vinculavam diretamente à terra. Então o empobrecimento desses cavaleiros e também a vida dura desses agricultores fizeram com que o Lutero aparecesse como solução para esses agricultores, para esses cavaleiros. Os cavaleiros viam nas terras da igreja uma possibilidade de aumentar a sua riqueza, ou pelo menos a recuperação das perdas que eles tiveram, enquanto os agricultores eles vão ver no Lutero a possibilidade de mudança de sistema,
Por isso mesmo vai ter aquela famosa Revolução Camponesa, liderada pelo Miser, em que eles botam fogo nos castelos, nas propriedades, nas fazendas, como uma espécie de revolta contra esse mecanismo do feudalismo. Então aqui nós já temos então as causas políticas, o anti-romanismo por parte dos alemães, a questão econômica, o não pagamento do fisco pelo caso dos alemães, eles não queriam pagar mais impostos a Roma, e nas causas sociais nós vamos ter aí um empobrecimento, sociais e econômicas, um empobrecimento dos cavaleiros e a vida dura dos agricultores, que viram no Lutero a possibilidade de confisco de terras da igreja e, por outro lado, a mudança também aí dos aspectos ligados ao feudalismo. Um dado importante também que nós não podemos esquecer, e essa é fundamental, foi aí a questão das causas psicológicas. Como já dito nos outros vídeos anteriores que nós fizemos, havia uma espécie de ansiedade, medo em relação ao século XIV. Muitas mortes causadas aí principalmente pela peste negra, chamada peste bubônica, a Guerra dos 100 Anos, fez com que as pessoas tivessem muito medo do inferno e começassem a vincular essas pestes ao próprio demônio. O medo do demônio é muito grande. Vocês lembram que o Lutero, inclusive, entra no mosteiro por medo de morrer, faz a promessa a Santa Ana. Então o medo do demônio era muito grande nesse período que nós estamos vivendo e vai levar aí a uma situação de ansiedade, de medo em relação ao próprio século XIV. Bruxas também foram culpadas pela situação que estava acontecendo, principalmente na Alemanha, dessa peste negra, dessa peste bubônica. Muitas mulheres vão ser queimadas como sendo responsáveis por essas doenças. Então havia uma atmosfera de muito medo, de uma psicologia voltada aí para essa ansiedade, para esse medo no século XIV. Isso vai desbocar no século XV, através aí também de uma busca de mudança de mentalidade. Não esqueçamos também que essa psicologia tinha como causa aí as flagelações, as superstições. Então, o século XV, podemos dizer também que foi um século onde a religiosidade foi extremamente infantilizada, principalmente por tantas mortes que estavam acontecendo. O Lutero será a esperança de mudanças em relação também a essa psicologia. E por fim, vamos aqui às causas religiosas. Tá? Hoje os historiadores sabem que a corrupção da igreja no século XV e XVI não foi a causa imediata da reforma, mas que de certa forma influenciou. Nós vamos ter aí na Alemanha principalmente os bispos e os cônegos, que são os responsáveis pelas catedrais, quase todos eles vindo de classes nobres, vivendo aí numa situação de luxúria, de corrupção, uma vida extremamente mundana. Enquanto o clero, na sua grande maioria, era um clero mal formado, ignorante e que, portanto, também não favorece aí um renascimento das ideias. Isso é muito importante observar nesse momento aí, nessas causas, chamado causas religiosas. Então nós temos na Alemanha aí ou um clero mundano ou um clero extremamente inculto e que não favoreceu o crescimento intelectual desse momento. Por falar em questão intelectual, nós não podemos esquecer também que a escolástica está em crise. A escolástica, aquele sistema em que usava a razão para compreender a fé, está no formalismo tamanho que as questões centrais da vida não eram importantes, mas eram apenas as discussões que eram importantes nesse momento. Então também uma crise da escolástica vai favorecer o aparecimento do Lutero. O Lutero que vai então desfazer dessa escolástica e buscar o agostinianismo como uma solução e uma teologia mais voltada para Deus, um Deus todo-poderoso, mas ainda distante do homem, o homem que não é capaz de se salvar, como queria também aí a escolástica. Voltando aqui às questões religiosas, nós não podemos esquecer a questão da indulgência. A indulgência foi fundamental porque quando Alberto de Brandeburgo consegue aí a questão do bispado da região aí da Mongúncia, né, principalmente, ele vai ter que pagar um equivalente aí para Roma para poder aí construir a Basílica de São Pedro.
E, portanto, o Alberto de Brandenburgo vai conseguir esse dinheiro com os Fuggers, 29 mil ducados, mas o Papa vai liberar que eles façam a cobrança da indulgência naquele território, sendo a metade desse dinheiro mandado para o papado e a outra metade para pagar os Fuggers. O Lutero se incomoda não tanto com a indulgência, mas com a comercialização da indulgência através da pregação do John Tetzel, né? Ele vai, uma frase muito próxima dele dizia que quando a moeda tilinta na caixinha, uma alma sai do purgatório e vai para o céu. Um verdadeiro comércio, ou seja, utilizar da indulgência para os mortos, o que não era permitido naquele momento. Então Lutero vai escrever uma carta para Alberto de Brandesburgo mostrando essa corrupção e essa comercialização em relação aí às indulgências e a não ter a resposta, desencadeando aí, portanto, a questão da reforma. Então, seja, na questão religiosa nós temos principalmente essa corrupção do clero, esse clero mundano, isso pelo menos como grande influência. Nós temos aí a comercialização das indulgências e a crítica do Lutero, e não podemos esquecer aqui também a questão da própria soteriologia, a doutrina da salvação, em que Lutero ele não acredita que o homem pode ajudar no processo de salvação, mas a salvação é fruto apenas da graça de Deus. Né? Somente a fé em Jesus Cristo nos salva, vai dizer Lutero a partir dos textos de São Paulo de Tarso. Então essa é a questão central aqui da reforma, uma visão totalmente diferente, aí resgatada principalmente de Santo Agostinho, de que Deus ele dá ou derrama em nós a sua misericórdia, a sua graça e nos concede a salvação independente da ajuda humana. Isso é muito importante, essa é a questão central na questão religiosa. Não esquecer que antes de Lutero já haviam também pregadores, teólogos que se colocavam contra essa igreja visível, contra o papado, contra a transubstanciação e buscavam uma igreja mais espiritual. Citamos aqui o Wycliffe, né, ou alguns falam o Clive, John Hus e também o John Wesley. São esses homens, são grandes teólogos nesse momento e vão trabalhar a ideia de uma igreja mais espiritual e menos jurídica da época. É outra causa aí também vamos dizer, uma das causas religiosas da reforma. Então esse é um pouco aí as causas política, econômica, social e religiosa da reforma. Espero que tenham gostado. Estamos chegando a quase 1000 inscritos. Se você puder inscrever no nosso canal, porque as transmissões nós poderemos fazer diretamente do canal História e Cristianismo. Um abraço a todos, até o próximo programa.